esclerose múltipla é uma doença autoimune que ataca o sistema nervoso central. Resumidamente, o que é isso? Todos nós temos um sistema imunológico, também conhecido como sistema de defesa, que é o sistema que nos protege contra, por exemplo, um vírus que vai causar uma pneumonia. Antes que ele cause a pneumonia, o nosso sistema de defesa vai lá e mata o vírus. A gente entra em contato com uma bactéria que vai causar uma diarreia. O sistema de defesa vai lá e mata essa bactéria antes que a gente tenha algum problema. Por um motivo que nós não sabemos e que acontece em qualquer doença chamada de autoimune, o sistema de defesa, de uma hora para outra, olha para o nosso organismo e confunde partes do nosso próprio organismo com algum agente que quer nos agredir e acaba atacando o próprio organismo. Por que isso acontece, nós não sabemos. No caso da esclerose múltipla, por exemplo, o que acontece é que o sistema de defesa passa a enxergar para a substância branca que reveste os nossos nervos, a capa que reveste os nervos no cérebro e na medula e ataca esta parte, essa substância branca, esta capa dos nervos do cérebro e da medula espinhal. Por exemplo, no caso da artrite reumatoide, que é um outro tipo de doença autoimune, o sistema de defesa ataca as articulações. Então, existem uma série de doenças autoimunes, sendo que a esclerose múltipla é uma dessas doenças autoimunes que ataca o sistema nervoso central. Como você acabou de ver a entrevista do Dr. Tarso, hoje nós vamos falar sobre a esclerose múltipla e a maturidade espiritual. E para conversar com a gente a respeito desse tema, nós temos uma convidada muito especial, que é a apóstola Carla Leite. Seja muito bem-vinda. Obrigada pela sua participação aqui com a gente. Tenho certeza que nós vamos ser muito edificados com essa nossa conversa. Para começar a nossa entrevista, apóstola, eu quero te perguntar, como foi que você descobriu a esclerose múltipla? Como que você recebeu esse diagnóstico? Como que estava a tua vida e ela apareceu assim? Na verdade, ela chegou num momento assim bem marcante na minha vida, né? Porque eu tinha recebido o convite para me ser ungida apóstola, né? Foi em 2011, foi em junho de 2011. E fazia umas 2 semanas e eu comecei a sentir o formigamento nos pés e o formigamento começou a piorar. Em 2 semanas eu estava no médico, né? Querendo saber o que estava acontecendo. A princípio ele achava que era um problema na coluna e quando eu fiz o exame deu diagnóstico possível de esclerose múltipla, né, no exame. Imediatamente eu já fui internada, foi uma correria assim, sem fim. No mesmo dia eu já tive que ir para o hospital, fazer vários exames e a gente teve que lidar com esse corre-corre assim, né, porque ainda não tinha um diagnóstico exatamente fechado pelo médico e de repente eu ter que ser internada às pressas, né, de como trabalhar isso com a igreja, com os familiares, né, então eu fui para lá e o médico ele já deixou assim um pouco claro que seria esclerose múltipla, mas ao mesmo tempo ele não queria conversar muito sobre o assunto, ele queria me deixar mais tranquila. E eu cheguei lá e tive um tempo grande assim com Deus, sabe? Deus foi me tranquilizando, me trazendo paz, pedindo para eu confiar nele, né? Sempre trazendo palavras de que tudo que acontecesse seria para a glória dele. E depois disso, quando eu saí de lá, fui para Manaus, né, ser ungida apóstola. Teve um grande mover lá de cura, porque o missionário Reinhard Bonk estava lá, que ele é um homem muito ungido, tremendo na área de cura, né. Muitas curas aconteceram, estava um ginásio de 200.000 pessoas. E quando eu saí de lá e eu vi que eu não tinha sido curada, né? Eu estava sentindo todos os sintomas, o formigamento, eu estava com dificuldade de andar. Eu lembro que eu entrei na unção apostólica assim mancando, porque eu ainda não tinha firmeza nos pés, né? Quando eu voltei, eu falei assim, bom, agora aconteceu, né? Quer dizer, não aconteceu o que todo mundo esperava, o que a igreja esperava, né? Então, acho que foi um momento que eu tive que crescer mais, assim, né? Tive que lidar com essa situação, lidar com a igreja. Aí eu mesma fiz questão de contar para a igreja, preparei uma ministração, né? Porque eu precisava saber como seria um ministério apostólico com uma enfermidade ainda, né? Até esse tempo, até o momento que Deus ainda não trouxesse a cura para a minha vida, eu tenho até hoje, né? Que conviver com essa enfermidade junto com o meu ministério, né? Então,
foi um renovar de mente para a minha vida, porque o conceito que eu tinha de quando eu me converti, das experiências que eu tive assim, ministeriais, é que uma pessoa enferma não poderia orar, não poderia impor as mãos, não poderia fazer muita coisa, né, por alguém. E eu lembro que quando eu fui internada, tinha uma senhora no leito assim do meu lado. Eu fiz questão de orar por ela e ela falar que tinha sido curada e sair do hospital antes da hora. E em outros momentos também eu orei e pessoas foram curadas. Uma mulher que ia perder o útero, eu orei. O médico na cirurgia fechou a barriga dela novamente porque ela não ia precisar mais perder o útero. Então eu fui desenvolvendo experiências assim que foram me solidificando que eu poderia ter um ministério como o ministério de apóstolo Paulo, né? Que a Bíblia fala que ele orou 3 vezes pedindo a Deus que ele fosse curado e Deus falou que não iria curar ele, que aquela enfermidade seria para a glória dele, né? Então, eu não sei se esse é o propósito de Deus para mim ainda, mas eu me senti paz de continuar e solidificar meu ministério da mesma forma, né? E dentro de você, qual foi o sentimento que você teve? Você conseguiu lidar com a questão do ministério, mas você, a Carla em si, qual foi o sentimento teu? Raiva de Deus? Pena de você mesma? Meu Deus, e agora? Como que foi? A princípio, eu fiquei tranquila, né? Porque eu tinha uma esperança, uma certeza de que eu seria curada em Manaus, né? Quando eu voltei, como eu falei pra você, eu parei assim, né? Eu falei, e agora? Como vai ser, né? O propósito de Deus não foi esse, né? E então eu fiquei um pouco assim introvertida, meditando, pensando como seria esse ministério dessa forma, como seria a minha vida comecei a pensar sobre a enfermidade, né? Tentar não entrar em muitos detalhes, porque toda vez que a gente se depara com um gigante, se a gente ficar olhando cada detalhe do gigante, a gente começa a ter medo dele, né? E até o meu marido, o apóstolo, ele trouxe uma palavra sobre isso que edificou muito a igreja. Então, eu fiquei um pouco assim, a princípio insegura, pensando assim, né? Nossa, será que eu sou essa pessoa, né, certa? Será que Deus está escolhendo a pessoa certa para estar trazendo toda essa mudança? Será que eu vou ter condições? Será que eu vou ter estrutura? Será que eu vou ter maturidade para isso, né? E Deus foi trazendo assim para mim, né? Em nenhum momento eu fiquei assim, nossa, e agora com essa dificuldade? E as pessoas tinham muita curiosidade de chegar em mim e falava assim, não, mas você é pastor, agora virou apóstola, Deus deixou isso acontecer com você e você ainda vai continuar servindo a Deus, né? Então, eu sempre falei que sim, né? Porque Deus, ele nunca impede que coisas ruins acontecem com a nossa vida, né? Mas ele nos solidifica nesse tempo, né? Então, eu sempre fui tentando seguir nessa linha, sabe? Pedindo para Deus me dar capacitação para aquilo que Ele tivesse preparado para mim, né? Teve momentos que talvez meus médicos acham que é um pouco de negação, eu acho que é fé, porque tem momentos que eles ficaram assim, você precisa começar a aceitar a doença do jeito que ela é, a enfermidade do jeito que ela é, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, e eu ficava assim, eu não posso me privar, né? Eu preciso continuar e crendo que Deus ia... Então, talvez um pouco de negação, mas eu acredito mais que foi uma fé mesmo, assim, ativa, assim, sabe? Respeitando o meu corpo, mas nunca abaixando a cabeça, me deixando vencer pela enfermidade, sabe? Eu fui agindo assim. Já que você falou a respeito que você teve que dar uma pausa, de repente equilibrar um pouco as coisas por causa da enfermidade, a Amy trouxe alguma limitação para você? E como que você tem lidado com as limitações? Trouxe. Muitas coisas mudaram na minha vida, assim. A princípio foi a minha locomoção, né? Eu demorei uns 3 meses para conseguir andar direitinho de novo, né? Recuperar o equilíbrio. Não conseguia fechar os meus olhos, que eu caía, né? Aconteceu várias situações até engraçadas com esse tipo de coisa, porque eu estava com o meu equilíbrio muito alterado, né? E a maior mudança, eu acho, assim, que aconteceu na minha vida, assim, com a esclerose múltipla, foi essa imprevisibilidade. Foi o que Deus tem sempre trabalhado na minha vida, né? Porque eu sou uma pessoa que gosta de coisas previsíveis, né? Eu gosto de organizar minha vida, eu gosto de organizar minha rotina, e a esclerose múltipla tirou isso de mim, né? E eu sei que todos nós, né, a gente
sabe que nossas vidas estão nas mãos de Deus, que o nosso futuro é incerto, todo mundo sabe disso, né? Mas parece que depois da esclerose múltipla eu tive mais consciência disso, assim, que a minha vida está realmente nas mãos de Deus, assim, eu posso fazer, já fiz vários planos que foram cancelados por causa da esclerose múltipla. Eu fui internada, eu não lembro se foram 4 ou 5 vezes já, que eu tive surtos, que eu tive que ir para o hospital, que eu tive que deixar reuniões, casamentos, viagens por causa da esclerose múltipla. Deixei o Ministério de Dança, né, na qual eu cuidava por causa disso também, porque eu sinto muito cansaço, o calor, né, como uma enfermeira disse, quem tem esclerose múltipla tem 30 vezes mais cansaço, 30 vezes mais indisposição. Então, é um lutar a cada dia, assim, né, levantar da cama, ter forças para trabalhar, ter forças para brincar com os filhos, né. E uma das coisas, assim, que eu, como mãe, assim, sinto, assim, foi a mudança que eu tive que ter na rotina com os meus filhos, né. Porque eu sempre fui uma mãe que envolvia, que brincava de bola, que brincava andava de skate, brincava assim, né, com os meus filhos. E de repente eu tive que parar, fiquei 4 meses de cama e cada vez que eu era internada eu ficava de cama. E meu filho mais velho, né, ele veio uma vez para mim e falou assim: nossa mãe, você nunca mais vai brincar comigo, você sempre vai ficar na cama, né? Então foram diversas situações assim no meu dia a dia que mudaram, né? Que eu tive que me adaptar. Eu tive que amadurecer essa minha nova rotina, os meus filhos tiveram que amadurecer, a igreja teve que amadurecer por não ter uma mulher que antes ficava de manhã, tarde e noite trabalhando e agora às vezes eu ter que fazer pausas, ter que respeitar meu corpo, às vezes eu trabalhar com a imprevisibilidade, né? De repente eu não poder estar mais ali e ter que remanejar situações, então mas eu acho que é mais esse tipo de situação hoje que mudou, assim, né, que a esclerose múltipla mudou na minha vida, assim. Muitas pessoas que têm a esclerose múltipla, elas dizem, e médicos também, a gente pesquisando, eles falam, né, que é possível hoje ter uma vida normal, uma qualidade de vida, graças aos medicamentos, né, aos remédios que hoje em dia eles estão disponíveis aí no mercado para tratamento. Você tem feito algum tratamento e como que esse tratamento está ajudando você nisso, né? Está te ajudando a manter a sua vida de mãe, de esposa, de apóstola, né? Essa vida cheia de papéis que a gente tem como mulher. Então, tratamento eu já fiz 2 tipos de tratamento. Agora eu vou começar um 3º tipo de tratamento. Os tratamentos, na verdade, assim, eles são um pouco agressivos, assim, né? Na verdade, uma qualidade de vida os tratamentos não trazem, né? O que eles trazem mais limitações, né? Eu converso assim com o meu médico e falo assim, nossa, mas parece que esses tratamentos me deixam mais doentes do que a própria enfermidade, né? Mas porque são tratamentos agressivos, mas que são para cuidar mais do futuro, né? Então, esses tratamentos são necessários, são difíceis de fazer, né? Não é uma decisão fácil de ter, mas é uma decisão imprudente não fazer, entendeu? Então, é mais uma, como é que eu vou dizer, uma dificuldade, né, que a gente tem no dia a dia. Eu fico às vezes vendo assim pessoas que, por causa de uma gripe, por causa de uma dor de cabeça, às vezes as pessoas tendem a não querer trabalhar, não querer fazer as coisas, a se entregar, sabe? E eu vejo que no tratamento assim eu tenho, né, muitos efeitos colaterais, então isso é mais uma etapa de maturidade na minha vida, assim, sabe? Que é vencer os meus limites, que é vencer as minhas desculpas, né? Porque quando eu escuto alguém dando uma desculpa para não fazer tal coisa, eu fico pensando, meu Deus, né? Então eu devia estar na minha cama, né? Deitada, né? Sem fazer mais nada, né? Então isso daí foi muito importante assim para mim, porque a gente vê que muitas coisas na nossa vida a gente acaba dando desculpa para não fazer, né? E eu me vejo na necessidade de vencer cada desculpa, cada dia, para eu continuar viva, para eu continuar me mexendo, né, dando graças a Deus. Nossa, às vezes meu pé formiga, às vezes meu pé dói, às vezes a minha perna dói, às vezes eu não sinto meu rosto, mas meu Deus, eu tô ali fazendo, eu tô ali trabalhando, continuo trabalhando para a obra de Deus, continuo lidando com tudo, né?
E antigamente você vai lá, uma mulher que está com uma cólica e já quer ficar parada, né? Então hoje eu falo, nossa, é só uma cólica, graças a Deus. Nossa, é só uma gripe, graças a Deus. Então a gente vai lidando, né, com essas dificuldades e eu vou superando, assim, cada limite. Que bom. Apóstola, a gente, como você mesma disse, né, a EME, ela é imprevisível, né? Essa imprevisibilidade que você tem lidado a cada dia. E hoje, como você já tem desenvolvido mais maturidade, né? A EME te forçou a desenvolver um nível diferente de maturidade. Como que você pensa hoje no seu futuro? O que você aguarda que Deus tem preparado para você? Como que você crê que as coisas vão se desenrolar? Isso tem te tranquilizado? Olha, o meu futuro a Deus pertence. Projetos para o futuro, o único projeto que eu tenho, assim, meu mesmo é continuar o meu ministério, educar os meus filhos, né, e honrar o meu marido, porque eu não sei os planos de Deus para minha vida, né? Eu já orei várias vezes, Deus, né, me traz uma revelação, traz, né, algo mais palpável, né? Mas o que Deus tem trabalhado na minha vida é que eu tenho que confiar nele até o fim. Então a única certeza de que eu tenho do futuro é que Deus está cuidando, né? Então eu fico descansada, fico tranquila, porque eu sei que Ele vai fazer o melhor para mim, né? Então, independente do que possa acontecer daqui um mês, daqui um ano, daqui 10 anos, eu sei que vai ficar tudo bem, porque esse Deus eu nunca vou largar e Ele que vai cuidar mesmo. Apóstola, para a gente encerrar essa nossa entrevista, eu gostaria que você deixasse uma mensagem, né? Para as pessoas que estão passando por alguma dificuldade, de repente uma enfermidade ou algo que elas não esperavam e que aconteceu na vida delas, assim como você. Deixa uma mensagem para eles. Amém. A mensagem que eu tenho para deixar para todo mundo que tem passado algum tipo de dificuldade é que não desista. Não desista, não importa os obstáculos, não importa as dificuldades que você esteja passando. Creia que Deus vai estar cuidando de você. Sabe, realmente se apegue a Deus, realmente entre em oração, desenvolva sua fé, procure uma igreja, né? Procure se relacionar com a igreja de Deus, com o corpo de Deus, né? Porque nós passarmos dificuldades, é muito difícil nós passarmos sozinhos, né? E quando nós temos esse Deus maravilhoso, eu tenho pastores que me ajudam, que me sustentam, que oram por mim, então isso é uma grande... É uma fortaleza mesmo que desenvolve nas nossas vidas, né? Então, não desista, se apegue à palavra de Deus, desafie suas desculpas, rompa os seus limites, porque Deus tem muito mais para a sua vida, Deus tem muito mais para você e é isso que eu tenho para deixar para você. Deus abençoe, fique com Deus e no que precisar, nós estamos aqui, a Igreja Shaddai está aqui de braços abertos para te ajudar. Um abraço. Muito obrigada, apóstola, pela sua participação. Muito obrigada para você que nos acompanhou aqui até agora. Um grande abraço, que Deus te abençoe e que essa mensagem possa ficar gravada no seu coração. Até a próxima.